Observe com atenção o quadro que aparece na tela. Um menino está sentado, com os olhos fixos no vazio. Suas bochechas estão molhadas pelas lágrimas que escorrem discretamente. Ele tem cabelos escuros, bagunçados e veste roupas simples, um tanto gastas pelo tempo. O olhar é profundo, cheio de dor e solidão, como se carregasse o peso de algo que jamais poderia ser dito. Ao fundo, um cenário indefinido, esfumaçado, que parece reforçar o sentimento de abandono. Para muitos, é apenas uma obra de arte melancólica, mas para outros, é o retrato de uma maldição. Por trás dessa imagem triste, se esconde uma das lendas mais assustadoras da década de 80, uma história que, inclusive, incentivou um verdadeiro surto coletivo. Uma narrativa que atravessa décadas e fronteiras e que assombrou milhares de lares ao redor do mundo. Neste episódio, vamos desvendar a sombria história por trás dos quadros das crianças que choram. E antes de começarmos, já aproveita para deixar o seu like, comentar o que você acha dessa lenda e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos mistérios. Entre os anos de 1950 e 60, a Itália ainda vivia os efeitos devastadores do pós-guerra. O país enfrentava um delicado processo de reconstrução, enquanto a sociedade lidava com as cicatrizes emocionais e materiais deixadas pela Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo período, o artista Bruno Amadio, que utilizava o pseudônimo Giovanni Bragolin, tentava ganhar a vida com sua arte, embora com pouco reconhecimento na época. Trabalhando como pintor e restaurador, Amadio criou diversas obras com temas religiosos e dramáticos, mas foi com os retratos de crianças chorando que encontrou, ainda que de forma controversa, uma repercussão inesperada. Dizem que ele começou a pintar essas imagens após visitar orfanatos e campos de refugiados, impactado pela expressão de sofrimento nos rostos infantis. No entanto, uma das teorias mais obscuras afirma que Amadio teria feito um pacto com o demônio, oferecendo em troca de sucesso artístico a representação do sofrimento infantil em suas obras. Essa versão, embora sem provas concretas, ajudou a alimentar o ar sombrio que cerca sua figura até hoje. Suas pinturas carregavam uma intensidade emocional crua que despertava tanto empatia quanto desconforto. Foi nesse terreno fértil de instabilidade emocional, social e talvez espiritual que a semente da lenda começou a brotar. E misteriosamente, os quadros das crianças tristes começaram a ganhar popularidade. Não se sabe ao certo como ou porquê, mas as obras de Amadio passaram a ser reproduzidas em massa e espalhadas por toda a Europa. Seu ar melancólico, combinado com o olhar penetrante das crianças retratadas, parecia hipnotizar aqueles que cruzavam com essas imagens, como se houvesse algo de inominável por trás de cada lágrima pintada. A presença constante desses quadros em lares, restaurantes e até hospitais despertava curiosidade, mas também inquietação. E foi justamente essa inquietação coletiva que preparou o terreno para o que viria a seguir. Uma sucessão de eventos estranhos e trágicos que transformaria uma simples pintura em objeto de medo. É aí que entra o episódio mais marcante dessa lenda urbana, o incêndio de Yorkshire. A virada aconteceu em 1985, quando o jornal britânico The Sun publicou uma matéria relatando uma onda de incêndios misteriosos em diversas residências no norte da Inglaterra. O ponto em comum entre esses casos: todas as casas possuíam, pendurado em alguma parede, o famigerado quadro da criança chorando. O detalhe mais perturbador relatado pelas autoridades e pelos bombeiros era que, em meio a cinzas, móveis carbonizados e estruturas destruídas, o quadro permanecia intacto, como se fosse imune ao fogo. Alguns diziam que ele sequer apresentava fuligem, como se alguma força invisível o protegesse das chamas. Rapidamente, os boatos se espalharam. Famílias desesperadas começaram a remover os quadros de suas casas, queimando-os, jogando-os fora ou até entregando-os às delegacias de polícia. Em várias cidades, chegou-se a organizar queimas coletivas dos quadros em praças públicas, com vizinhos reunidos em torno do fogo, como se participassem de um ritual de purificação. O medo tomou proporções tão grandes
que o fenômeno foi chamado por muitos de maldição do menino que chora. E foi aí que o que era apenas inquietação se transformou em um verdadeiro surto coletivo, alimentado pelo sensacionalismo da mídia e pelo pavor crescente da população. Mas os incêndios foram apenas o começo. A histeria logo se transformaria em um mar de relatos perturbadores vindos de todos os cantos, alimentando ainda mais o mistério. Acidentes inexplicáveis, presenças estranhas e até mortes passaram a ser associados a esses quadros. E é sobre essas vítimas do sobrenatural que falaremos a seguir. Com o passar dos anos, os relatos sobre os quadros das crianças que choram se tornaram cada vez mais numerosos e inquietantes. Histórias começaram a circular sobre lares marcados por tragédias logo após adquirirem a pintura. Desde acidentes domésticos inexplicáveis até conflitos familiares que pareciam surgir do nada. Houve também quem alegasse mudanças de comportamento em pessoas que viviam sob o mesmo teto que o quadro, uma espécie de atmosfera pesada, de constante angústia. Não faltavam aqueles que juravam ter ouvido soluços ou choros infantis, vindos de onde o quadro estava pendurado, mesmo em casas vazias durante a madrugada. Outros relatavam sentir calafrios, objetos se movendo sozinhos ou a incômoda sensação de estarem sendo observados. Para muitas dessas pessoas, o destino do quadro foi o mesmo: abandonado em lixeiras, escondido em sótãos, jogado em rios ou, nos casos mais desesperados, lançado ao fogo. Essa onda de pânico pessoal e silencioso foi o que consolidou a reputação maldita da obra. E o mais perturbador é que, em meio a tantas histórias diferentes, uma pergunta pairava no ar: como uma simples pintura poderia desencadear tantos infortúnios? O autor Bruno Amadio foi questionado diversas vezes ao longo de sua vida sobre a origem das crianças retratadas em suas obras. No entanto, ele jamais ofereceu uma explicação concreta. Esse silêncio acabou se tornando um terreno fértil para o surgimento de inúmeras teorias e lendas. A mais difundida afirma que as crianças seriam órfãos que viviam em condições precárias no pós-guerra europeu, muitas vezes internados em abrigos religiosos ou instituições públicas. Um dos casos mais citados envolve um menino que, após posar para Amadio, teria morrido tragicamente em um incêndio dias depois. O suposto vínculo entre essa morte e a pintura seria, para muitos, a origem da maldição. Outra versão, ainda mais sombria, sugere que Amadio teria feito um pacto com o demônio, comprometendo-se não apenas a retratar, mas a espalhar sua presença através dos quadros. Segundo essa teoria, cada pintura serviria como um canal, uma espécie de portal silencioso, por onde uma entidade maligna poderia se manifestar nos lares. Em troca, Amadio teria obtido fama e reconhecimento tardio após anos de fracasso artístico. Essa interpretação encontra respaldo no súbito sucesso comercial das obras e na atmosfera estranhamente opressora que muitas pessoas relatavam sentir ao ficar próximas das imagens. Seria a melancolia retratada apenas uma fachada para algo muito mais obscuro, uma estratégia para infiltrar uma presença demoníaca onde quer que o quadro fosse pendurado? Embora nada disso tenha sido comprovado, o mistério em torno do silêncio de Amadio, somado ao caráter perturbador de seus quadros, continua a alimentar a aura macabra que envolve o nome Giovanni Bragolin até os dias de hoje. E enquanto as perguntas persistem sem respostas, a lenda segue viva, deixando um rastro de inquietação a cada nova geração que se depara com aqueles olhos lacrimejantes. Mas seria tudo isso apenas fruto da imaginação popular? Ou haveria alguma explicação racional para os acontecimentos que cercam essa história? No próximo bloco, vamos investigar o que dizem os especialistas, os céticos e a ciência, tentando, talvez em vão, colocar um ponto final nessa narrativa envolta em sombras. Investigações posteriores sugeriram que os quadros eram impressos com um verniz resistente ao fogo, o que poderia explicar por que sobreviveram a tantos incêndios.
Especialistas em materiais chegaram a afirmar que a composição das tintas e da moldura poderia contribuir para sua resistência incomum. Também não foram encontradas evidências concretas de que as tragédias associadas às pinturas tinham, de fato, qualquer ligação direta com elas. Ainda assim, a coincidência de tantos relatos estranhos envolvendo o mesmo tipo de quadro levanta questionamentos. Seriam apenas padrões psicológicos de histeria coletiva, induzidos por sugestão? Ou haveria algo mais? Algo que escapa ao entendimento racional? No fim das contas, como acontece com muitas lendas urbanas, não é a confirmação que as torna poderosas, mas sim a incerteza. E talvez seja exatamente essa dúvida que continue dando vida ao mito. Um mito que, até hoje, se recusa a ser completamente apagado. Hoje os quadros ainda podem ser encontrados em lojas de antiguidades, brechós e paredes esquecidas. Olhares fixos, silenciosos, observando. Alguns os veem como simples peças de decoração esquecidas pelo tempo. Outros, como portais de algo que jamais deveria ter sido pintado. Será tudo isso apenas histeria coletiva, alimentada por coincidências e sensacionalismo? Ou há, de fato, algo sombrio que resiste ao tempo e se esconde por trás de cada olhar molhado retratado nessas telas? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é inegável. Ao encarar um desses quadros, mesmo sem acreditar em maldições, é quase impossível não sentir um leve desconforto. Um incômodo silencioso, como se aquele olhar triste escondesse algo além da tinta e da tela. Algo que observa de volta. E agora queremos saber, o que você acha? Seria tudo apenas uma lenda urbana? Ou há algo real por trás do mito? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Curta esse vídeo se gostou da história e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios que ainda estão por vir.